Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você compartilhe, enviando a mensagem de Cristo para mais pessoas, compartilhando o Evangelho, sendo evangelista virtual, e que você comente, compartilhando aqui o que essa mensagem tem tocado no seu coração. E se você não é inscrito em nosso canal, eu peço muito gentilmente que você o faça. Ative o sininho de notificação. Isso lhe permitirá estar mais conectado com a família Manaim. Seguimos com a série Jejum. Segundo vídeo desta série. Tivemos o primeiro vídeo introdutório e agora nós vamos para um campo mais prático, nos debruçando em vidas reais de homens e mulheres de Deus reais que utilizaram do jejum e tiveram experiências magníficas e nos deixaram ensinamentos acerca do jejum. Nesse segundo vídeo, a vida que nós vamos nos debruçar bem brevemente, que a experiência com jejum é Moisés. O jejum de Moisés, um jejum longo de 40 dias e um jejum pautado no relacionamento, na intimidade com Deus. Então, o jejum sim é para termos um objetivo de termos mais intimidade, ter mais conexão, estarmos mais próximos de Deus, nos relacionando com Deus, porque só assim nós conseguimos passar esse desconforto da carne, sendo cheio do Espírito, sendo cheio da glória de Deus. E para mim não existe exemplo mais emblemático do que o jejum de Moisés, porque Moisés, a palavra de Deus é muito clara, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber, então, de um homem. Esse é o relato de um jejum mais longo e mais restritivo, mas em contrapartida, Moisés teve algo ao seu favor que os demais não tiveram, que foi a própria presença do Deus vivo com ele nesse período. Vamos ler o texto sagrado que está em Deuteronômio, capítulo 9, a partir do verso 9, e vamos ler também o verso de número 10. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo, no dia da Assembleia. E aqui Moisés subiu ao monte para cumprir essa missão, que era receber as tábuas da lei. Mas o que me chama a atenção, esse para mim é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, como é que um Deus que criou tudo em 6 dias e depois descansou toda a nossa existência, tudo que nossos olhos veem como mundo, ele passa 40 dias com o seu filho Moisés, tendo um relacionamento íntimo e próximo, para que o resultado disso seja as tábuas da lei. Então nós podemos inferir que não demorou 40 dias para construir a tábua da lei, mas nesses 40 dias, nesse processo onde Moisés, que já era um homem separado por Deus, um líder religioso, ali o seu caráter estava sendo forjado, o conhecimento de Deus estava sendo expandido, e só foi possível ele suportar esses 40 dias nesse jejum tão restritivo, porque ele estava numa outra dimensão de relacionamento, de intimidade. A glória de Deus já era palpável para Moisés. E nós temos que entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso propósito de jejum não pode ser um propósito egoísta, não pode ser um propósito. Primeiro, eu não faço, e se eu faço, eu já tenho uma lista de desejos e petições que eu quero. E se pensássemos o jejum como uma prática de nos aproximarmos de Deus, de termos ali tempos, momentos de mais devoção, de mais oração, de mais silenciar da carne, de mais conexão com o Senhor pelo simples fato de quem Deus é, da sua presença, do seu amor. E para não ficar apenas em exemplos de homens de Deus, bíblicos, que muitas vezes as pessoas podem achar que isso é tão distante da nossa realidade, vou dar aqui 2 exemplos contemporâneos nossos de homens que transpassaram o nível de intimidade através de jejum profundo com Deus.
O primeiro deles é o pastor Paul Yong-cho, falecido recentemente, da igreja coreana. Ele tem a maior igreja do mundo, assim, ele tinha a maior igreja do mundo, com aproximadamente 1 milhão de membros, né? Ele foi o fundador dessa igreja. E pastor David Yong-cho, Paul David Yong-cho, ele fala em seus ensinamentos do jejum como algo tranquilo e constante da sua congregação. Ele fala com toda a sua serenidade de um homem mais velho, que com muita experiência, com muita rodagem. Ele fala, quando uma pessoa está chegando na comunidade, para não assustá-lo, nós orientamos a fazer um jejum de apenas de 3 dias. Você imagina isso, gente? Então, um país, uma nação, uma igreja que impactou o mundo e que continua sendo uma relevância para eles, jejum de 3 dias era algo comum. O pastor Yong-cho, ele fala de jejum de 7 dias como se estivesse falando de algo que ele faz vez por outra, não, algo que ele faz constantemente. Ele já conhece o corpo dele, depois do 3º dia, até o 3º dia é mais sofrido no campo da carne, mas depois do 3º dia a gente vai bem, e até o 7º dia ali a gente está um pouquinho mais fraco, mais cheio do Espírito. Tem um outro homem de Deus, um contemporâneo nosso, irmão Yun, chinês, vivo. Ele tem a sua biografia que se chama Homem do Céu, e nessa biografia ele relata, dentre tantas perseguições da igreja, que a igreja chinesa perseguiu ele como um líder, como um grande missionário que atuou, e hoje ele é exilado, ele vive na Europa, na Alemanha. Na verdade ele teve que fugir da China depois de tantas prisões, mas em uma dessas prisões, a mais sofrida que ele teve, com muito espancamento, com muito sofrimento físico, ele passou a jejuar, a buscar em Deus para que ele aguentasse as graves torturas, e ele chega a 40 dias em jejum, mesmo com o corpo ferido, maltratado, e ali ele expande esse jejum, ele dobra um jejum de 40 dias e chega num nível de intimidade com Deus tremenda, e ele sai dessa prisão de uma forma milagrosa, onde ele sai pela porta da frente, onde os guardas praticamente não o viram, os portões eram abertos para eles, e ele sai dessa prisão andando. Isso é um testemunho vivo de um homem de Deus contemporâneo nosso, que tinha sim o jejum como um alicerce do relacionamento com Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós possamos sim, se você não tem a prática, trazer o jejum como uma disciplina de oração. No vídeo introdutório, se você não assistiu, eu deixo lá algumas dicas, que são alertas de prudência para não fazermos o jejum de uma forma talvez que nos coloque em risco, mas que nós tenhamos sim, além disso, o jejum como uma forma de buscar a presença de Deus, pela presença de Deus, por um relacionamento mais íntimo e profundo, não como uma troca, não como uma barganha. E se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, trouxe lucidez acerca do tema jejum, peço que você deixe um comentário, isso é muito importante para nós interagimos, isso impulsiona os nossos conteúdos para alcançar mais pessoas. E se você tem algum pedido de oração, também eu peço que você deixe nos comentários. Os intercessores da família Manaim oram por todos os pedidos. Vamos finalizar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua Palavra ser tão rica, tão profunda, tão inesgotável, Senhor. Nos instrui, Deus amado, quanto ao jejum, nos orienta que tipo de jejum fazer, mas que o nosso jejum, Deus, não seja um jejum de barganha, de troca. Seja um jejum também, Senhor Deus amado, como o que Moisés viveu, com o que Moisés usufruiu, cheio da Tua presença, da Tua glória, que nós venhamos esquecer do periférico. E que esse jejum, Senhor Deus amado, seja pautado no relacionamento e na intimidade contigo, trazendo em conjunto a oração, a leitura da palavra. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um excelente dia. Fique na paz de Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.